Na ocasião, eu achei que era uma honra para mim, que começava a experimentar essa técnica da história oral no Centro de Estudos Mineiros. Eu fiquei muito comovida com a tarefa que eu recebi e mais ainda por considerar que era a primeira vez que ia haver uma tentativa sistemática de ouvir a pessoa, autora de uma obra assim já chamada, reconhecida. Achei uma honra muito grande, um desafio muito grande e no final das contas foi um grande aprendizado para mim. Senhor Raimundo, nessa entrevista não queremos conversar só sobre o presépio do Pipiripau, essa obra maravilhosa que saiu de suas mãos e de sua sensibilidade. É que essa entrevista vai ficar guardada para todos aqueles que se interessarem mais tarde em pesquisar a vida e a obra de um artesão admirável, como de fato existem poucos nos dias de hoje. Essa entrevista é realmente um documento histórico que está sendo produzido com sua preciosa ajuda. O senhor nasceu em Matosinhos. Nasci em Matosinhos. Em novembro de 1894. Meus pais eram lá de Diamantina. E quando abriu o serviço aqui de construção da estrada de ferro para Montes Claros, Diamantina e Pirapora, houve aquela influência de serviço, então muitos lá largaram a roça, largaram a mineração e vieram a pé de Diamantina até aqui em Santa Luzia, né? Eles levaram meses, né, viajando, só viajavam umas horas durante o dia. Então eles vinham até dormindo nas fazendas, dormindo nos ranchos de tropa. Agora em Santa Luzia que meu pai então empregou na estrada de ferro e que foi trabalhando na estrada de ferro, voltando lá para o sertão, que eles tratavam de sertão, né? Mas trabalhando. Aí quando chegou lá em Matosinhos, eu nasci em Matosinhos, né? Nasci num ranchozinho desses que eles tratam de beira no chão. O telhado é feito assim na beira do chão. Então eles tratavam de ranchação. Então fazia aquelas ranchações assim na beira da estrada de ferro, né? E eles iam trabalhando naquele trecho ali. Quando aquele trecho ficava muito longe, eles mudavam mais para frente. De manhã aqui em Matosinhos eu nasci.
Aí, quando a estrada de ferro estava quase atingindo Sete Lagoas, houve a mudança da capital aqui, de Curral del Rey para Belo Horizonte, né? Então eles influenciaram com o serviço que ia ter aqui na capital, né? E largaram a estrada de ferro e vieram então aqui para Belo Horizonte, para a capital, para trabalhar aqui. Aí viemos aqui para Belo Horizonte, ele comprou quer dizer, aqui para Colônia América Vernex, ele comprou um lote aí, mudamos para aqui, para onde a gente mora até hoje. Bom, eu acho que a gente pode imaginar que a cidade era necessariamente um grande canteiro de obras, né? O lugar onde se plantou Belo Horizonte deixou de ser Curral del Rey, e o que havia do Curral del Rey foi apagado de cena, né? Foram destruídas construções, né, do aldeamento ali Curral del Rey, e em 4 anos se fez a nova capital. Mas ela foi inaugurada nas suas obras principais, o seu grande traçado, que foi justamente a concepção do plano urbanístico, lá comandada pela Comissão Construtora, pelo Arão Reis, né? E, portanto, no começo do século XX, essa nova capital tá tentando desesperadamente ganhar áreas de cidade, né? Mas ela tem muito mais poeira, muito mais caminho, né? Muito mais vazios do que a gente consegue imaginar numa grande capital inaugurada junto com o novo século. Bom, dali meu pai comprou 2 animais, ele vendia capim na cidade para os animais. A cidade era toda feita pelo nome de animal, né? Burro e cavalo. Ninguém conhecia o automóvel naquela época, era só animal. Tinha os carros de praça, as charretes, era carroça, carroções, assistência da Santa Casa, tudo com cavalo e burro. A base da locomoção na cidade, né, que a gente conhece a partir da iconografia, dos relatos e da própria história da técnica naquele momento, eram os veículos de tração animal, né? O próprio transporte a cavalo e os veículos de tração animal, carruagens e carroças, né? Eu, como menino, lembro quando eu estava calçando a Avenida Afonso Pena. E tinha arborização, né? Eles estavam plantando a Avenida Afonso Pena, estavam plantando aquelas árvores, elas estavam pequenas ainda. A maioria das pessoas que você vê, as pessoas andando a pé, algumas carroças e tudo, que era o transporte usual até praticamente os anos 20, né? Os carros começaram a aparecer aqui em Belo Horizonte, foi em 1912, veio para o Palácio da Liberdade. E depois veio uns carrinhos pequenos, uns Fordozinhos pequenozinhos. Seguramente fazia grande diferença aos olhos de um jovem vindo do interior, né? Chegar numa cidade que tem ruas largas, avenidas e pouco a pouco ver, né, perceber essas ruas e avenidas se encher de coisas que se locomovem, né? E é com fascínio que ele fala isso na entrevista dele. E seguramente esse fascínio, né, ele foi se orientando a partir dele, com a curiosidade que ele tinha e tal, para pensar a obra-prima dele, né, que é uma obra-prima que está fundada no movimento. E aí eu fui crescendo, quando eu estava mais ou menos com uns 8 para 10 anos, isso foi em 1906, mamãe ia muito na igreja São José, na missa, nas reuniões, me levava, e eu comecei a frequentar catecismo também lá na igreja São José. E, então na época do Natal eles fizeram lá aquele presépio muito bonito, e eu gostei muito de ver aquilo, muito mesmo. Então eu falei com a mamãe, nós podíamos fazer um presépiozinho também em casa. Ela disse, meu filho, de que jeito nós não podemos comprar as figuras, imagens, não. Pode tirar isso da ideia que nós não podemos, não. Mas eu fiquei sempre com aquilo, matinando só com aquilo da ideia, né, que de vir e ter um presépiozinho em casa.
Vovó ia com ele, levava às igrejas, e ele ficava, né? Mãe, eu quero fazer um presepinho, mãe, eu quero fazer um presepinho. Eu falava, meu filho, eu não posso, nós não temos o dinheiro. Ela era uma mulher religiosa, como era comum naquela época, né? As mulheres eram muito devotas. E ela foi, assim, educada mesmo no colégio de freiras, né? Lá em Biribiri. Sabe, ela era muito católica mesmo. Então, quando foi um dia, naquela época, né, quando a pessoa adoecia, tinha qualquer coisa, tomava um purgante de óleo de riço. O óleo de riço se comprava em qualquer lugar. Qualquer lugar a gente achava a garrafinha de óleo de riço, né? Então as farmácias compravam essas garrafinhas vazias a R$20 cada uma. E eu, com aquela vontade de fazer o presépio em casa, passava na rua Espírito Santo. O Espírito Santo é entre Amazonas e Caetés. Eu vi o menino Jesus piquititinho lá na vitrine, R$400, né? Estava lá o preço. Aí eu fui e juntei uma porção de garrafinha de óleo de riço e vendi na farmácia Neves, que é ali na rua Tupinambás, onde hoje é a Caixa Econômica. E vim com os R$400 na rua Espírito Santo e peguei o menino Jesus piquititinho, trouxe para casa. Aí ele comprou a imagenzinha, chegou em casa, pegou uma caixinha de sapato, forrou direitinho, né? Aí ele começou a fazer uns bichinhos, ele mesmo ia lá embaixo no córrego, né? Porque ali na Silviano Brandão era um córrego. Mamãe estava na fonte, eu peguei uma caixinha de papelão, coloquei o menino Jesus lá, fui lá fora, apanhei uns cabelos de milho, uns mimos, umas coisas, e pus lá em cima, em volta dele, apanhei argila também lá no brejo, e fiz assim sem saber o que estava fazendo, mas fiz esperto uns bichinhos, pus em volta, pus debaixo da mesa. Aí quando a mamãe chegou da fonte, que viu, gostou muito, disse, não meu filho, mas eu vou tirar daí, sabe? E tirou debaixo da mesa e pôs em cima da mesa. Então, todo ano, ele mesmo fazia os bichinhos e colocava lá perto do menino Jesus, lá, sabe? Esse aí foi o início, foi o nascimento do presépio. Aí, quando foi no ano seguinte, eu e ela fizemos uma grutazinha em cima da mesa, ela desenhou umas casinhas de papelão e colocamos ali por cima da gruta, não sei, tudo enfeitou com os músicos que a gente arranjou ali no quintal mesmo, não sei, e a gente ficou gostando muito daquela praiazinha que fez. Bom, aí quando foi no outono seguinte, isso aí já foi pela era de mais ou menos de 1910. E eu falei, não pode ficar só com essa praia não, isso aí eu vou fazer uma lagoazinha. Aí fiz a lagoa no presépio. Mas já não fiquei satisfeito só com a lagoa. Bom, a água era parada. Agora, quando entrou o repuxo d'água, aí é que foi a complicação, porque nós não tínhamos água canalizada em casa. Então, eu peguei e saí com 2 metros de altura, coloquei uma lata no alto e uma borracha ligada nela lá e vinha cá no presépio com aquela borracha amarrada com cordão para dar o repuxozinho de água ali na lagoa do presépio, né? E uma lata embaixo para apanhar ela. Então, quando a de baixo estava quase cheia, eu trepava no caixote e despejava na de cima. E ficava observando como que era esse movimento das águas. O pessoal gostaram muito de ver aquele repuxozinho d'água, de água correndo no presépio, gostaram demais. Eu tive aquela ideia de fazer um moinzinho em miniatura para colocar em cima da mesa
Peguei e fiz um moinhozinho de fubá, tocar da água. Aí eu fui e eu entusiasmei com aquilo, não sabia de ver eles gostar. Então todo ano eu tinha que apresentar sempre uma cena nova. Foi aonde eu fiz o pescador com um munjola. Era um munjola que fazia o pescador funcionar. E o que eles falavam com o senhor? Mas gostavam demais, sabe? Gostavam de ver aquele trabalho que a gente estava fazendo. Quem mais ia eram os vizinhos e a De família? perto, de pessoas que muita gente conhecia que morava longe, vinha visitar a gente em casa. A gente morava lá pro Prado, lá para Calafate, lá para Lagoinha, Santa Efigênia, muitos conhecidos vinham em casa e tinha aquele costume de visitar, só sabendo, e era perto, não tinha negócio de condução não. Eu acho que a Belo Horizonte de 1910 é um misto, né, de uma cidade do interior, com toda a cultura de quem veio do interior, né, e uma cidade que queria ser Paris, assim, que construiu bulevares e que fez prédios monumentosos, mas o casamento de uma coisa e outra ainda não tinha acontecido assim muito bem, não. Aí que eu fiquei com muita vontade de fazer uma procissão entrando na igreja. E isso já foi para a era de 1912, mais ou menos, ou 1913, não sei. Então conversando com um vizinho que tinha lá perto de casa, que ele chamava Isidoro, ele consertava o relógio, consertava o gramofone. Ele falou assim, eu tenho uma máquina de gramofone velha, está sem corda. Experimenta o que você pode fazer com essa máquina. Aí ele me deu a máquina de gramofone. Eu comprei uma corda para ela, pus ela para funcionar e eu vi, né, que o eixo rodava. Se esse eixo roda aquilo, ela vai tocar a procissão entrando na igreja. Aí eu peguei e fiz a procissão entrando na igreja com a máquina de gramofone. Aí esse amigo dele deu para ele o gramofone, ele levou para casa e falou assim, olha, isso aqui vai dar para fazer algumas peças do presépio funcionar. Ele dava a corda no gramofone. Enquanto tinha a corda, acionava uma pequena polia, né? E nela ia a cordinha, né? Seguia até uma rodinha de filocete, né? Que é onde que passava pelo eixo. E assim ele ia fazendo o movimento da procissão entrando e saindo da igreja. E com essa também, mesma máquina, eu já distribuí mais movimento. Já fiz o homem cortando a árvore, além da igreja, e os sinozinhos batendo. Depois foi aqueles anda-burrinha, tem dois meninos brincando, né? Depois fiz o carrossel. Era nessas condições, sabe? Começou. Bom, as primeiras polias que eu fiz no presépio, que era a polia que tocava a procissão entrando na igreja, foi feita com caixinha de papelão. E então pegava o papelão e riscava ele com compasso, né? E aí ele ficava redondinhozinho, né? Ali eu cortava com tesoura, com bem jeito, onde o compasso marcava, né? Eu cortava aquilo com tesoura bem cortadinha e fazia aquela penca de roda de papelão, colava uma na outra até dar uma grossura de 1 centímetro, mais ou menos. E aí eu estava com a polia pronta, sabe? Fiquei com a polia pronta para colocar no eixozinho onde tem a procissão da igreja, né? E tocava aquilo então com a máquina de gramofone. E aí ela ficava lá trabalhando, né? Trabalhava lá uns 10, 15 minutos, ela a gente ia lá, tornava da corda, sabe? E aí a produçãozinha para trabalhando lá na igreja. Aí eu fui, achei que o presépio já estava muito engraçadinho, muito bonitinho, com a procissão da igreja. Aí fiquei sempre com aquela vontade de aumentar mais o presépio, o pessoal gostando demais da conta, né? E tudo. Eu fiquei impressionado com aquilo e cuidei sempre de procurar a fazer mais coisas.
O primeiro emprego ele citava com muito orgulho, né? Recém-saído da escola, com mais ou menos 12 anos de idade, necessidade de trabalhar, ele arruma um emprego no armazém Secos e Molhados, sua lixa Tameirão. Naquele tempo, hoje é balconista, naquele tempo era caixeiro. Quando eu saí da escola, eu fui trabalhar no balcão do sua lixa Tameirão, ali onde é a rua Itajubá com a Avenida Pontoura. Ali fui trabalhar ali, era armazém, Secos e Molhados. Naquela época não sabia o horário de trabalhar no comércio, era das 6 da manhã às 9 da noite. Era assim, todo o comércio. Agora, quando chegava às 9 horas da noite, aqui das vendas às vezes tinha fregueses. Então a gente pegava e fechava as portas e ficava meia porta só encostada, cada daqueles fregueses que estavam ali dentro, vendendo um litro de feijão, bebendo um vintenzinho de cachaça, sabe? Uma coisinha pouca ali que eles compravam para levar debaixo do braço assim para casa, até 10 horas da noite. 10 horas da noite que fechava mesmo, né? Só tinha folga só no domingo depois do meio-dia. Logo depois, ele foi convidado a trabalhar na Casa Cristal, com os portugueses, né, que eram no comércio de louças. Ele não fica muito tempo nesse trabalho, ele vai para o botequim da estação. Ah, dona, só não queira saber, aquilo é que foi feio, viu? Por que, seu Raimundo? Porque o botequim da estação tinha que atender o trem que saía às 5 horas da manhã e tinha que atender o último que chegava de noite. E que hora que o último chegava? A hora que o último chegava, o horário era 9h15. Aí o raio do trem não chegava às 9h15 de jeito nenhum. Era sempre com atraso de meia hora, 1 hora. Era assim, a gente tinha que esperar. O dia que eu vinha deitar sempre era depois de 10 horas, 11 horas, meia-noite. E tinha que levantar às 4h30. Não tinha folga. Aí eu fui trabalhar saí de lá do botequim, deixei isso e fui trabalhar então na venda do José Serravite. E de frente ao armazém havia uma banda. Então quando eu fechava a venda lá às 8 horas, eu ia lá para a banda de música e lá o mestre começou a me ensinar. No instante eu aprendi lá qualquer coisa e comecei então a tocar na banda. Aí comecei a tocar na banda. Eu tinha uma foto dele na banda da polícia. Então ele falava assim, me acha aí, vê se você me acha nessa foto aí. Eu ficava procurando, e ele não é isso não, até eu encontrava ali. Mas depois eu aborreci também com o assunto militar, não gostei disso aí, tá? Em 1919, ele vai para a Central do Brasil. Era Estrada de Ferro Central do Brasil. Eu tinha muita vontade de trabalhar num ofício, né? Foi onde eu comecei no ofício mecânico, foi com máquina a vapor. Olha, a locomotiva a vapor, eu trabalhei com locomotiva a vapor, era uma máquina, quer dizer, complexa, de manutenção muito trabalhosa. Ela tinha uma fornalha que queimava lenha, geralmente na maioria queimava lenha, queimava carvão. Essa fornalha gerava vapor e o vapor fornecia a força para um sistema biela-manivela que acionava as rodas. Agora, para a época, era tecnologia de ponta. E não era só serviço de máquina, a gente fazia muito serviço, assim como o girador elétrico, então que eu fui trabalhar com os eletricistas, montando o motor, e eu ajudava também o mecânico só lá na revista de máquina, fazia revista de máquina para ele, que as máquinas que corria daqui para Lafayette, que corria daqui para Sete Lagoas, era revistada aqui em Belo Horizonte. A locomotiva tinha uma manutenção muito artesanal. E para isso, as oficinas de estrada de ferro fabricavam parte das peças de reposição. Então, uma oficina de estrada de ferro
tinha, por exemplo, fundição para fundir peças de bronze, fundir peças de ferro, etc. Tinha tudo isso que as oficinas hoje não têm, porque hoje é pegar e ir na prateleira e buscar peça e substitui. Muitas peças eram feitas, digamos, num sistema quase que artesanal. Qualquer serviço que precisava nela, a gente tinha que fazer isso, né? Era assim, só mudar enchimento de lubrificação, às vezes um tubo que estava vazando, uma reparaçãozinha qualquer, uma copa que desapertava, né? Era assim, ele fazia aquelas revistas assim, nessas condições. Agora, há outro aspecto também que ele herdou da ferrovia, que ele trabalhou numa época que a ferrovia era, de certo modo, artesanato também. Isso deu uma característica ao pessoal que trabalha em estrada de ferro. Pois bem, na hora que o sujeito fazia uma peça com as mãos, limando, serrando, às vezes com serras manuais, ele estava fazendo uma obra de arte. E aquilo ligava muito ele ao serviço. E ele citava que ele comprava livros de ferramentas, livros específicos, onde ele passou a estudar aquele ofício. Fui aprendendo praticamente assim, e eu comprei uns livros também. O senhor comprou também? Comprei uns livros para estudar assunto de mecânica, assunto de ferramentas. Comprei, né, e estudava também muito esses livros. Naquele tempo, ser ferroviário era uma coisa importante, porque primeiro era o pessoal que tinha tecnologia de ponta. Então, eu acho que isso é de fundamental importância para o que virou o presépio depois, em termos de mecanismo. Ele foi empregar aquelas técnicas que ele aprendeu na Central do Brasil, mexendo com as locomotivas, com máquina a vapor, e a parte mecânica também, ele foi empregar justamente no presépio. Agora, nós trabalhando lá, nessas condições, já quase como oficial, e ele era contado como trabalhador de turma. Aí eu elegei muito, eles me passaram para o ponto da oficina, não teve jeito. O oficial de ofício era aquele que tinha um gabarito, e o gabarito era o diploma. O Raimundo era um sujeito muito habilidoso. Ele era um oficial de ofício, de fato, mas ele não era cadastrado como tal. Inclusive, ele não deveria, a remuneração dele devia ser bem menor. Eu aborreci com aquilo, larguei e fui trabalhar então particular, que foi onde eu entrei para essa empresa Gravatar. Bom, a oficina Gravatar trabalhava para a Estrada de Ferro Central do Brasil, trabalhava para o Oeste de Minas, trabalhava para o Estado e para a Prefeitura. O Antônio Gravatar foi meu avô e padrinho, dono da construtora Gravatar, onde o Raimundo Machado trabalhou na década de 20. Ele foi um dos principais engenheiros na construção da cidade de Belo Horizonte, projetada por Arão Reis. Então lá no Gravatar eu gostei muito, porque lá nós tínhamos fundição, lá nós tínhamos mecânica, lá nós tínhamos serralheria, lá nós tínhamos carpintaria, serraria e mexia também com o serviço de escultura lá, porque os modelos da fundição era tudo entalhado em madeira e nós mexíamos muito e ajudava muito nesse serviço de escultura. Aquelas colunas que tem na Rua Sapucaí, aquelas colunas que tem também lá embaixo na plataforma da estação, com aquelas grades lá da estação, aqueles portões que tem lá na estação, aquilo tudo passou por minhas mãos, feito lá na oficina do Gravatar. E aquele serviço todo de cada plataforma, aqueles capitéis de coluna que tem em cima, aqueles portão que tem lá, aquelas peças fundidas, que tudo, uma grade que você vai chegando no saguão da estação, você vai ver lá pra cima assim, tem uma grade lá. Aquilo é tudo feito de bronze, que eu aprendi lá com o São Joaquim. Aquelas estátuas que tem lá em cima, na torre da estação, aquilo ali foi eu, ele e um mestre de obra que tinha lá, que chamava Durella. Foi nós três que fizemos aquelas estátuas. Eles tiraram os moldes de gesso naquelas figuras, tiraram os moldes de gesso
naqueles modelos de fundição, aquilo tudo. E eu aprendi, né, como é que tiravam os modelos das coisas. Aí eu fui também, comecei a tirar os modelos de gesso, cada minhas figuras, cada presépio. Essas peças aqui são moldes, né, feitos pelo professor Raimundo Machado, feito de gesso, né, que fez muitas figuras para o presépio do Pipiripau. Nós temos aqui um molde aqui que é de uma figura de um boneco, né, que é o camelim, né, e tudo bem trabalhado, bem feito. Esse aqui seria um cavalinho. Ele faz a primeira parte, né, que seria essa parte da figura, e depois ele faria uma outra parte, no qual das duas ele vinha e colava, aí saía a figura inteira. Trabalhando lá nessa oficina do Gravatar, as máquinas lá de carpintaria enguiçavam, pronto, quebravam a peça, a gente lá ia para lá, ia desmontar, não sei trazer, e soldar, arrumar, chegar lá, montar outra vez, sabe? E tinha máquina a vapor também, sabe? A máquina a vapor lá ela chamava-se locomóvel. Quando as máquinas lá enguiçavam, né? Tinha qualquer problema na máquina, ele era o primeiro a ser chamado. Muitas vezes ele foi chamado em casa a altas horas da madrugada, porque a máquina dava defeito e ele, como mecânico, e aí ele era chamado lá e trabalhava lá até enquanto ele não punha a máquina em funcionamento, ele não vinha em casa. Quando foi em 1923 ou 24, eu entendi de fazer uma máquinazinha a vapor para movimentar o presépio, para substituir a máquina de gramofone, sabe? E ela tinha ia ter mais força e ia aumentar mais o número de figuras. Então fiz essa máquinazinha a vapor. E assim ele fabricou essa máquina a vapor, né? Que tem essa caldeira, funciona quase a mesma coisa da Maria Fumaça. Tem a caldeira que coloca por baixo da caldeira carvão, né? E a água, e na hora que a água ferve, vai sair o vapor, né? Entra na máquina a vapor, vai até nesse outro compartimento, né? Onde que a pressão faz acionar essa parte desse mecanismo. Feito tudo por Sr. Raimundo, essa parte mecânica aí, né? E você tem aqui na caldeira, né, a regulagem, isso aqui é uma regulagem, né? Depende da pressão, aqui você regula a pressão dele, através desses dentes aqui, e esse contrapeso. O excesso da pressão vai soltando aqui, faz o movimento dele mais suave. É porque eu já tinha trabalhado na estrada de ferro e conhecia o assunto todo de máquina a vapor. Então fiz essa maquinazinha a vapor e ela tocou o presépio em 1924, 1925 e 1926. Ela que tocou o presépio. Chamou atenção que só será vendo do público. Chamou muita atenção de ver a caldeira lá fora com fogo e a máquina era lá debaixo do presépio. Ninguém sabia que o fogo lá fora estava tocando o presépio lá dentro. Isso que o Raimundo fez, estava usando a tecnologia de ponta da época. O seu Raimundo tinha um espírito renascentista, porque a Renascença ela é exatamente um encontro da ciência com a arte. Digamos que ele é uma permanência desse espírito, ele é uma permanência de um Da Vinci. Bacana demais, assim, porque ele teve face a face com a modernidade aí, né? Ele usou o que havia de melhor na época, que era a tecnologia ferroviária, hein? Não é isso? Para botar em movimento aquilo que ele acha que deve ter movimento. Por quê? Essas alturas do século XX, um presépio parado, né? A máquina a vapor substituiu então a máquina de gramofone e teve mais força para me aumentar também mais figuras no presépio, né? No eixo, mais cenas assim. Fiz os ferreiros, aquela forja de ferreiro, tem lá um puxando foz, os dois, o ferreiro com matéria e o outro com malho, né?
Fiz aquele homem com a foice cortando uma árvore, fiz os 3 sapateiros, fiz tudo isso com a máquina a vapor, que a outra não aguentava isso. E já com a máquina a vapor, eu fiz tudo isso. Ela trabalhou no presépio do Natal de 1924 para 25, de 25 para 26 e de 26 para 27. Vovô, ele tinha uma caixa que nós chamava sucatinha. E ali dentro você achava o que fosse preciso. Ali tinha parafuso, tinha porca, tinha arruela, né? Tudo que ele achasse, não, uma porca, um parafuso, ele pegava, botava na pastinha dele, levava. E ali ia fazendo aquele conjunto de peças velhas. E de repente estava aí usando no presépio, né? Faltava alguma coisa e usava essas peças que ele achava na rua. Você pode observar que lá no presépio tem escudo da Volkswagen, né? Tem uma fonte luminosa lá com um objetozinho. Um objeto que ele achou na rua e daquilo ali ele criou um quadro dentro do presépio. O eixo que toca o presépio foi comprado no Ferro Velho. Uma roda de velocípede foi achada na rua, né? A lagoa foi um tacho que veio por uma enxurrada, né? De época de chuva, roda de máquina, pesos, sucatas, geral, pedacinhos de louça. Então, tudo isso serviu para que fizesse a parte mecânica no funcionamento do presépio. E ele tinha muito carisma com essas coisas antigas, né? A criatividade dele com relação a achar alguma coisa na rua é que hoje ela está manifestada no presépio. E assim ficou o presépio. O presépio praticamente hoje ele tem 80% a 90% reciclável. Então, aí com esse assunto da máquina a vapor, chamou muita atenção do público, aonde chamou a atenção da imprensa. Então nós tínhamos aqui em Belo Horizonte um jornalzinho que chamava A Tribuna, só saía aos domingos, era semanalmente que saía. Então tinha lá como diretor o senhor José Romeu dos Santos. Em 18 de janeiro de 1925, o repórter da Tribuna, José dos Santos Ferreira, fez a primeira reportagem sobre o presépio. Aí eu me entusiasmei mais e comecei a expandir mais com o assunto do presépio, de ver meu nome no jornal, assim. A gente ficou entusiasmado com aquilo, né? Aí continuei aumentando mais as figuras no presépio. E aquilo foi a vida dele. Agora ele não passou a vida dele toda fazendo presépio. Ele tinha um compromisso, ele tinha que trabalhar. Então nas horas de folga dele, isso é que ele gostava de falar sempre. É nas horas de folga dele, ao sábado e domingo, é que ele dedicava ao presépio. Inclusive ele foi um dos caras que ajudou a erguer o pirulito da Praça 7, né? Com um mecanismo lá, não sei qual. Ele contava isso com muito orgulho, que ele foi um dos caras que ajudou a levantar o pirulito da Praça 7 para colocar lá. Na década de 20, então, há uma decisão de governo, né, municipal de instalar esse monumento que homenageia o centenário da independência do Brasil na Praça 7. Então eles encomendam a essa empresa, Gravatar, a criação desse obelisco, né, a confecção desse obelisco. E eles constroem de fato uma linha férrea para trazer esse obelisco, para trazer esse monumento para o centro da cidade, né? Porque não havia veículos com força suficiente para carregar esse bloco de pedra que veio a ser o pirulito da Praça 7. É esse aqui de bonezinho branco aqui. Esse aqui de bonezinho aqui. Me lembra a simplicidade dele, que o papai é muito simples, pessoa assim muito reservada.
E aqui ele está assim muito sério, né? Muito bom. Que ele começou a trabalhar lá também já muito jovem, né? No Gravatá, e ele aprendeu a mecânica lá. Eu lembro que ele falava que tinha essas correntes aqui, né? Enrolava no pirulito, né? Trabalharam dia e noite, enquanto não concluísse o pirulito da Praça 7. Então tudo isso, a vida dele era uma vida em torno da mecânica, né? Do movimento, do mecanismo, dessa coisa toda. Porque quando falamos no vovô, também não podemos deixar de lembrar da vovó. A vovó foi uma companheira de mais de 60 anos de vida com o vovô. E os dois tiveram uma vida assim, muito longa, porque os dois viveram como duas crianças. Vovô fazia os bonecos e vovó vestia os bonecos. O jornal, o papel para massa, não sabe, ela que fazia para mim. Eu pegava o papel, deixava de molho, dentava, né? Então o dia que eu precisava de fazer que eu ia trabalhar na figura, né? Ela tirava aquilo da árvore, ela socava aquilo em pilão, fazia a massa. Quando eu chegava de tarde em casa, de noite, eu moldava as figuras, a massa que ela fazia. Ela que fez as roupas que foram para o presépio. A constituir as roupas de Nossa Senhora, as figuras que têm roupas de tecido, a vovó que fazia. Realmente a sintonia, a proximidade, a afinidade entre eles era muito grande. Aí, quando foi em 1927, eu consegui então pôr luz em casa. O presépio foi iluminado então com eletricidade e foi movido com o motorzinho elétrico que eu comprei, que substituiu então a máquina a vapor. Aí puxou uns fios para ele. E aí chegou a luz elétrica na casa dele, foi uma alegria, ele falou que foi o melhor ano da vida dele. Mas me descansou muito nesse assunto, que não precisava de estar com fogo na cadeira, nem nada, sabe? O motor trabalhava lá sozinho. Esse primeiro motor trabalhou no Natal de 1927 até 1947. Aí já deu mais força ainda. Aí é que eu expandi mais coisas do presépio, é que fiz a orquestra, é que fiz a subida do Carvalho, a crucificação. Aí aumentou cada vez mais, aí foi aumentando muitas figuras, foi aumentando o tamanho dele, aumentando muita coisa. Sabe? Aí o senhor teve que reservar um cômodo da casa só para o presépio? Um cômodo da casa era só para o presépio, sabe? Não se desmontava ele não. A oficina que ele trabalhava é a oficina que era muito importante na vida do presépio, porque dali que saíam as figuras, dali que saía o concerto, né? A restauração das figuras, dos bonequinhos. Então a oficina foi o coração para fazer o presépio. A oficina dele, apesar daquele caos todo, também era uma oficina muito tranquila, a meia luz, tudo meio na penumbra, com algumas luzinhas acesas e tal, em alguns lugares que ele ia trabalhar. Fotos de artista de cinema, tinha milhões de coisas. Tinha as ferramentas que às vezes serviam de brinquedo pra gente. E ele sempre, assim, paciente com os netos, né? Deixava o neto ali brincando e ele ficava absorvido ali no serviço. Nossa, ele inventava cada coisa que era fora de série. Ele mesmo fabricava as ferramentas dele, né? Ele mesmo fazia os martelos, ele mesmo fazia a faca. Ele tinha aquele dom de fazer as coisas, né? A oficina que eles preservam
ela está do jeito em que ele trabalhou no último dia. Quando ele deixou a oficina e foi para o hospital para poder fazer uma cirurgia, né? E dali ele não retornou, a oficina foi mantida da forma com que ele deixou. Então isso aí para a gente também é um motivo assim, de admiração, o respeito e a preservação da memória de vovô. Aí quando foi em 1927, o Carlos Domingos de Andrade fez a primeira reportagem no Diário de Minas, sabe? Quer dizer, a segunda reportagem. Né? O senhor, quando o Carlos Drummond fez a reportagem com aquela poesia tão bonita, a gente ficou muito comovido, ficou muito entusiasmado com o assunto. E aí, daí para diante, né, seguiu muitas reportagens de diversos jornais, diversas revistas. Sabe? Então isso foi tudo depois de 1927? Foi tudo depois de 1927, que ficou muito popular, sabe? Então foi aumentando muito o número de visitantes, sabe? Muito mesmo. E depois veio o rádio, e hoje em dia a televisão também, né? Que tem contribuído muito para o desenvolvimento do presépio. Eu acredito que a história do vovô e do presépio, ela se confunde com o Belo Horizonte. O presépio tem, logicamente, as cenas religiosas, né, do nascimento de Jesus até a crucificação. Mas, paralelamente, nós temos toda a história da comunidade, com os diversos ofícios que faziam essa comunidade. Coisas simples do dia a dia das pessoas, né, e como ele era uma pessoa simples também, ele trazia aquilo para dentro do presépio. Nós temos o parque de diversão, o zanga-burrinho, tem um sanfoneiro, porque a sanfona mexe mesmo. Aquele pescador ali, sempre pescando o mesmo peixinho, né? O ferreiro, o sapateiro. Temos lá lenhador, e tem os soldados, tem músicos, né? Lá em cima na bandinha. Um capinando, matando a cobra. Tem pastores. A lavadeira. Até caçador tem, né? Eu acho que ele trouxe para dentro do presépio muito da vivência da cidade. O presépio realmente é uma representação do mundo. Né? São várias cenas acontecendo ao mesmo tempo e aquela visão, aquela criação de um mundo. Né? Ele teve a sensibilidade de ver que um brinquedo parado perdia o interesse, hein? Não é isso? Olha, eu era criança, foi lá tô te falando, eu ia praticamente todo ano com a minha família toda. A primeira vez que eu vi, eu fiquei impressionada com as coisas do movimento. A água, o monjolo, o martelo, o caçador e os movimentos. Aquilo era absolutamente incrível. Numa época em que a gente não tinha televisão, o cinema era uma coisa portentosa, aquilo era um espetáculo. O senhor Raimundo ia muito em cinema, né? Ele era ficcionado. Era costume ir muito a matinê por ocasião da Quaresma e da Semana Santa. Para mim, se ele tivesse tido condições, ele seria um cineasta. Por exemplo, o seu Raimundo, ele me falava que ele assistia muito filme, ele ia muito ao cinema. Quem não viu A Paixão de Cristo? Então o cinema deve estar lá dentro da obra dele, com certeza. Se você fracionar as cenas, né? Se você fracionar as cenas, são tomadas. Que várias coisas acontecem simultaneamente, vários personagens têm as suas ações, umas diferentes das outras. A tomada A, B, C, D ou tomada X, né, são pequenas tomadas que, né, no todo do presépio tem essa harmonia, e essa harmonia em torno da velocidade. O movimento e a velocidade, né, que é impregnado, o presépio é impregnado desse tipo de coisa, né? Me vem à memória a questão assim, do manifesto dos modernistas, com a questão da beleza da máquina, que inclusive os cineastas do
início do século XX, né? Esse questionamento da velocidade da máquina, a beleza da máquina, a vapor, enfim. Aí, eu, trabalhando lá nessa oficina do Gravatar, tive uma proposta melhor para ir lá para a imprensa, aí larguei aqui e fui para lá, sabe? E lá trabalhei até aposentar. A gente aprendeu muita coisa lá também, conheceu muito assunto de máquinas gráficas, né? Aí que conforme ele foi trabalhando lá, com aquela dedicação, com aquela inteligência que ele tinha, então eles já puseram ele como chefe da mecânica. Ele era chefe da mecânica da imprensa oficial. A oficina mecânica era um caso sério, só sabendo, não tinha dia nem hora para trabalhar. Quando quebrava uma máquina, a gente tinha que desdobrar ali em serviço, dia e noite, às vezes, até pôr aquilo para funcionar. Não se deixava a máquina parada, não. A manutenção da imprensa sempre foi importante, mas naquela época, grande parte dos serviços de impressos, né, do governo do estado, folhas impressas para os órgãos da administração pública, então a manutenção não podia, ela estava sempre efetiva, ela não podia parar. O jornal não podia parar, né? Eram Minas Gerais. Então ele contava, né, que tinha muito trabalho mesmo. Às vezes ele trabalhava até altas horas da noite, sabe? Às vezes feriados, domingo, se tinha qualquer problema lá com as máquinas, ele tinha que estar lá trabalhando, porque o jornal não podia parar. Minas Gerais tinha que sair. Eram máquinas antigas, o pessoal que trabalhava normalmente não tinha especialidade técnica igual nós temos hoje. Hoje, na manutenção, nós temos só pessoal com curso técnico, engenharia. E pelo que eu tenho a história do Raimundo Machado aqui na imprensa, é que ele sempre estava presente e em qualquer momento que dava qualquer problema uma máquina, seja de linotipo, fosse de impressão, fosse de litografia, o que fosse problema de maquinário dentro da imprensa, ele estava sempre presente para dar uma solução. Muito serviço importante a gente fez lá, Sassarabia. Muito mesmo, sim. A imprensa, eu vou dizer bem a verdade, que nem tinha engenheiro na época. E ele resolvia todo o problema. Principalmente quando tratava-se de reposição de peças. Ele tinha que fazer a peça na mão. E, logicamente, ele tinha muita dificuldade. Os profissionais desenvolviam muito talento e criatividade. As máquinas, por exemplo, quebravam a peça, a gente tinha que fazer outra. Cozinhando, torneando, né? Às vezes a parte de fermentaria fazia na mão, na lima. Fazia engrenagens. Fabricação de engrenagem, só não calcula a ciência que tem aquilo, a tensão para fazer uma engrenagem. Sempre tem alguém falando, tem coisa que ele deixou, o trabalho que fez, aquela marca dele, a mão dele que passou ali. O senhor Raimundo já ouvimos falar muito dele aqui na imprensa e tem muitas ferramentas e peças de máquinas que foi ele mesmo que fez, com segurança mesmo foi ele que fez a peça. Lá na imprensa só não fiz serviço de carpinteiro, sabe? Mas de bombeiro eu fiz, de ferreiro eu fiz, né? De ajustador eu fiz, fresador eu fiz, de torneiro, tudo isso era ter precisão, a gente executava aquele serviço que tinha necessidade para fazer. Papai era aquele presépio. Ele dedicava a vida dele ao presépio. Tinha muito amor mesmo. Era muito católico, sabe? Era o carinho que ele tinha no presépio. Que o presépio para ele representou a vida dele, né? Que ele começou com 12 anos de idade, né? E praticamente mais de 50 anos para chegar do jeito que chegou o presépio, 586 figuras. Então eu ficava assim muito feliz de ver, né, aquela dedicação dele com o presépio, com o menino Jesus. Ele começou na primeira década do século XX. Belo Horizonte, na verdade, na primeira década do século XX, era assim, muita estrada de chão, muita poeira. Ele chegou
criança, antes de Belo Horizonte inaugurar, né? E ele estava vivendo aqui, construindo esse presépio aqui. Aí as décadas vão passando, constitui na década de 20 o conjunto da Praça da Liberdade, né? Belo Horizonte, dentro da Avenida do Contorno, está crescendo. Uma cidade positivista, uma cidade planejada, né? A gente fala muito Belo Horizonte, lembra muito a obra de Niemeyer e a Pampulha, né? Que é uma obra de 40 a 44. E ele está lá acrescentando coisas à sua obra. Que o pessoal visitava o presépio e entrava lá para dentro de casa. Juscelino Kubitschek é uma delas. Com certeza, Juscelino Kubitschek ia lá para a cozinha comer o franguinho da Dona Hermenegilda, né? Ele ia lá, sabe? Ele era muito ligado ao papai, gostava muito do papai. Ele era, quando nós éramos crianças, ele era o nosso médico. Ele era o médico da nossa família. Qualquer coisa que todos nós muito crianças, mas qualquer probleminha que havia lá de doenças sobre nós, então Dr. Juscelino Kubitschek era chamado. Bom, para movimentar o presépio todo conforme está hoje, com 3 eixos. Tem 2 eixos em cima e tem um mais embaixo. Tem 3 eixos principais. Que lá tem muitos eixos, até em cima naquela parte do céu também tem um eixo. Agora aquelas curistas, verde, madeira, que tudo, foi tudo torneado no todo. Aqueles marcaizinhos onde tem os eixos de aroeira, foi tudo feito de madeira, né? Tudo feito à mão. Olha, como eu disse, foi um pioneiro na época. Ele viu que o importante era o movimento, não era só a figura. Então, a gente fica satisfeito como ferroviário, que o senhor Raimundo, que também foi ferroviário, e o que permitiu ele realizar esse sonho na época foi exatamente a experiência que ele adquiriu trabalhando em oficina da Central do Brasil. As oficinas eram galpões altos, geralmente. Elas tinham, na época, um motor grande que era ligado a vários eixos para levar o movimento a vários eixos que existiam perto do teto da oficina. Eixos grandes que atravessavam todo o galpão. E debaixo desses eixos eram localizadas as máquinas que iam receber o movimento. E então, a partir disso, ele fez usando correias e transferindo esse movimento para inúmeros pontos onde precisava esse movimento e o tipo de movimento que precisava. Daí entrou realmente a habilidade e a criatividade. E uma coisa que ele até falava comigo, ele nunca adivinhava que o presépio, a mecânica, ia chegar nisso que chegou. Que não foi uma coisa elaborada, não foi estudado, não tem planejamento, não tem nada. Porque aquilo é que mostra o valor, como ele fez aquilo. O negócio lá é amarrado, a maioria é amarrado de barbante. Tanto é que a mecânica presépio não existe, um desenho da mecânica, não existe. E se alguém for fazer esse desenho, ele vai ficar maluco. Ele vai ficar maluco. É coisa amarrada de barbante, é uma coisa muito simples. Ele foi mecânico. Ele foi um artesão ao construir aquilo tudo e foi um artista a querer brincar com essas coisas. Aqueles pesos nas figuras, por exemplo, aquela peçazinha puxa para um lado, aí o peso puxa por outro. Para não ter trabalho de fazer aquelas molas de arame, tá comprando mola, comprando arame, aquela despesa toda, aquele pesozinho faz o papel, o trabalho da mola. Contrapeso, né? Porque às vezes a mecânica puxa a figura, então você tem uns contrapesos para que ela volte à posição normal. A mecânica faz uma força, o contrapeso volta à figura. Tudo sucata, né? Tem nada de luxo, nada de riqueza, tudo coisa simples. Né?
tem os contrapesos embaixo. São vários contrapesos, tá vendo? São coisas de louças de eletricidade velha, porca. Agora o interessante é o seguinte, agora que tem 4 porcas. Se eu colocar mais uma, vai pesar o mecanismo. Aqui, ó, vela de carro. Isso aqui é porca de roda de carro, né, de pneu de carro. Tem louças, tem aqui, mais vela de carro. E tudo que de precisão. É uma coisa simples, sucata mesmo, mas tudo precisa no presépio para fazer o seu movimento, né? É interessante que ele mecanizava o boneco, aí era uma coisa mais diferente, então ele trabalhava no boneco para mecanizar ele. As figuras que movimentam com o braço, ou com a cabeça, ou com o corpo, isso aí eu faço primeiramente um esqueleto de arame de cobre. Aquele esqueleto todo movimentado, se é movimentar com os braços, ele fica movimentando com os braços. Se é com a cabeça, é para movimentar com a cabeça, né? E se é com o corpo, é para movimentar com o corpo todo. Eu faço aquele esqueleto. Agora, depois daquele esqueleto pronto, aí eu vou recompondo ele todo com a massa, dando o feitio do corpo da pessoa. Depois eu venho com a cabeça que foi feita na forno, também retocada, e coloco então naquele esqueleto, aí está a figura pronta para movimentar, sabe? Ela foi mecanizada. Essa aqui é uma das figuras, né, mecanizada. Elas têm por dentro um esqueleto, né, feito de arame. Existe um eixo, né, com a solda, no qual ele vai descendo pelo corpo, por dentro do corpo, e que pega no barbante, no cordonê, que desce até na mecânica do presépio. Aí vai acionando uma borboleta, que a borboleta bate na madeirinha, aí vai fazendo a figura, a mão subir, a mão descer. A gente tem a mecânica do presépio e também tem a parte mecânica da figura, né, para que seja feito os movimentos. Senhor Raimundo, eu acho que eu queria perguntar mais para o senhor só essa questão do tipo de trabalho de manutenção que o presépio, agora na forma que ele está, exige ainda do senhor. Qual que é o trabalho de manutenção que ainda tem que ser feito sempre? Bom, a manutenção que eu faço aí ainda é ensinar aqui o nosso amigo portuguesinho, Manezinho, né? Ensinar ele aí o assunto da conservação das figuras. Quebrar, tirar fora, né? Desmanchar ela. E na parte do funcionamento, do mecanismo, tem manutenção? A parte do mecanismo tem também. Tem também o assunto dos cordãozinhos que rebenta, né? O que mais estraga, assim, são os cordonês, né? Que eles rebentam muito. Mas também tem o problema da correia, tem as polias, tem os mancais, também a gente tem que ficar sempre dando manutenção, sempre colocando óleo, né, para não deixar secar. Tanto que muita gente fala assim, isso é só ligar. Não é só ligar não, pera lá. É preciso de a gente não ficar ligando à toa, assim também, não. É preciso deixar ficar trabalhando horas e horas à toa, né? Não, porque aquilo dá trabalho e dá despesa, né? Foi depois de 74, por aí, que ele foi para o Museu de História Natural, né, onde ele está hoje. Nenhum dos filhos conseguiria continuar, mas o presépio se manteve. Existiu um momento onde nós precisamos de trazer o presépio para dentro da UFMG, que é o que existe hoje para preservar o presépio. Então a universidade adquiriu a obra e contratou o trabalho dele, né, para não deixar a obra sair de Minas Gerais.
Quer dizer, a universidade fez todo um projeto para colocar o Sr. Raimundo próximo e dar condições do Sr. Raimundo continuar seu trabalho enquanto vivo. Que o presépio ao meu ver, é uma manifestação grandiosa, né, do espírito do Sr. Raimundo. É decisivo, né? É decisiva a importância do presépio, porque o presépio é um bem cultural da cidade, né? E fala da vida do cotidiano. Quer dizer, o presépio, ele é uma história viva, assim, daquele momento. É um bem cultural dos mais importantes da cidade, ele é um monumento, né? Assim como o pirulito da Praça 7, o presépio é um monumento. Porque aquela obra não é uma obra simplesmente do Museu de História Natural, é uma obra deixada para a população de Belo Horizonte. O que nós temos é que preservar isso por mais 200 anos, mais 300 anos. Você vê que nos outros países existe obra de 600 anos preservadas nos museus. Eu acho que esse é um compromisso muito sério. Seu Raimundo, quando é que o senhor considerou, quando é que o senhor parou de introduzir novas cenas e assuntos no presépio? Bom, parou quase quando ele veio aqui para o museu, sabe? Agora, depois que ele veio aqui para o museu, que eu introduzi aquela Nossa Senhora Fiando. Sim. Eu fiz aquela rodinha lá feita fiatória, né? E já fiz isso aí, aquela roda d'água também que está lá rodando, aquela também já foi assunto daí, sabe? Depois de 1976. Aquele moinzinho de trigo que tem aquelas duas bolas lá rodando, ali também não tinha aquilo foi introduzido aqui, sabe? Então, seu Raimundo, esse assunto das cenas que o senhor foi introduzindo, igual o carrossel, o pau de sebo, a banda de música, o carpinteiro, os artesãos que tem, o senhor foi introduzindo porque o senhor gostava dessas cenas? Porque eu gostava das cenas e via o pessoal também que ia assistir o presépio, gostando daquelas cenas que eu estava fazendo, sabe? Então eu me fanatizei com aquilo e queria sempre aumentando as cenas no presépio, sabe? Por isso que contém todas essas cenas que estão lá no presépio até hoje, foi devido o povo gostar daquelas cenas. Então, mas o povo não protestava contra isso não, e foi aumentando o presépio até chegar nas condições que está. Isso aí é pelo seguinte, que aqui onde eu moro, onde é a Sagrada Família, era a fazenda de João da Cunha. Tinha madeira aí de derrubar para fazer tábua. E então o Destino Procópio, que era dono do lote onde é a Rua Conselheiro Lafayette, ele abriu um caminho pelo lote acima até na nasceira de João da Cunha. E naquele alto ali, onde hoje tem a delegacia de menores, ele fez lá uns 6 barracão lá. E o pessoal que foi morar lá apelidou aqui por Pipiripau. Pipiripau.
Pipiripau. E todo mundo, para ali por perto, ali para a floresta, para algum lugar, ficou conhecendo ali o Pipiripau, que era aquilo ali. Agora, eu fazendo o presépio lá perto, esse jornalzinho que fez a primeira reportagem, convidando o povo para ir lá no presépio, lá no Pipiripau. Ou depois o Carlos Drummond de Andrade, no Diário de Minas, confirmou também, lá no Pipiripau, sei lá. Eu sei que ali o nome no meio do lugar, que era Pipiripau, desapareceu, né? Ficou sendo Sagrada Família, e o presépio então é que aguentou com esse nome, Pipiripau. Pipiripau. E todo mundo ficou conhecendo ali o Pipiripau.